Bom, galerinha, boa tarde. O professor Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Esse vídeo aqui, ele vai ser feito com o intuito de fazer uma orientação básica de normas ABNT para alunos meus, que quando eu solicito algum trabalho no formato ABNT ou algum colega solicita um trabalho no formato ABNT, possa ter uma referência para poder consultar. As regras ABNT elas sofrem atualização não com muita frequência, mas de fato elas sofrem, né? E é super normal você esquecer qual é o espaçamento, ou talvez qual seja o recuo, né? Ou quem sabe, né, a fonte. Nenhum de nós é perfeito, né? Por isso eu estou fazendo esse vídeo tutorial para poder nortear vocês nesse processo quando você precisar fazer um vídeo, tá? Um vídeo não, perdão, um trabalho, tá? Solicitado mediante as regras ABNT, beleza? Então eu vou procurar ser o mais sucinto possível, tá bom? E vou começar falando, antes da gente fazer, de eu exemplificar, tá? Utilizando um modelo que eu uso em algumas instituições que eu leciono, tá? Eu vou explicar a parte teórica, depois vou fazer um exercício na parte prática, utilizando aí algumas frases, né? Montando o trabalho, por assim dizer, no formato ABNT. É bom deixar claro nesse primeiro vídeo que as normas ABNT elas têm os seus elementos básicos de formatação e de estruturação, tá? E tem os elementos intermediários e ainda os elementos avançados. Vai depender do que o professor ou do que o seu tutor, tá? Do curso que você está fazendo, ele vai solicitar para você. Existem artigos científicos, existem resenhas, tá? Existem dissertações, existe defesa de trabalho de conclusão de curso, também conhecido como TCC. O que eu vou mostrar aqui é o básico do básico, levando em conta que você já teve essa disciplina comigo, tá? Quem é meu aluno, o canal é voltado em primeiro momento para isso, né? Claro que eu vou ver outras pessoas, que você já teve essa disciplina comigo em algumas instituições chamam ela de informática básica ou informática para o trabalho, tá? Não vou ficar aqui explicando teorias, tá? De básico, intermediário e avançado, tá? O intuito aqui é ser o mais sucinto possível, porém tudo que a gente faz na prática não veio do nada, tá? Veio a partir de recomendações, de padronizações e veio também de normas, normatização. Você precisa saber a teoria, tá? Para poder fazer a prática de maneira correta. Então vem comigo, vou começar agora aqui explicando a teoria. Eu separei um esboço de documento ao qual futuramente eu vou botar em algumas apostilas minhas, está em momento de elaboração, revisão, correção. Eu peguei um documento aqui, base, tá? Eu vou só abrir aqui. Eu vou abrir dois documentos. Eu vou abrir esse daqui, que é o norteador, e vou abrir esse daqui que está em revisão, tá? Convido você a prestar bastante atenção no que eu vou mostrar aqui, tudo bem? Pronto. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é estruturação de documentos ABNT. A maneira, eu deixei até o site da onde eu peguei essa figura, porque ele é bastante completo. Claro que existe o site principal da ABNT, mas eu gosto bastante de consultar esse site porque ele é bem sucinto. Eu peguei algumas imagens para poder fazer uma ilustração para eu e para você aqui. Tá? Primeira coisa que você precisa compreender é a estruturação do trabalho que você vai fazer. Bom, artigos científicos do tipo simples, né? Eles não vão utilizar todos esses parâmetros que está aqui elencado em estrutura de trabalho ABNT, tá? Depende do que o educador ele vai pedir para você. Eu vou tomar como base, tá? Um esboço de trabalho que eu peço para os meus alunos ao qual eu leciono, tá? Existem provas de cunho prático ao qual eu peço alguns modelos de trabalho. Eis aqui, tá? Um pequeno trabalho ao qual eu tenho como referência
e a gente vai trabalhar em cima. Por exemplo, esse aqui é um trabalho onde eu peço aos meus alunos para produzirem 2 artigos simples, tá? Dentro disso que eu falei, como vocês viram, existem vários tipos de trabalho. Dentro desse artigo simples, eu tenho algumas metodologias de abordagem aqui que eu quero que os alunos exercitem, né? Como objetivo do trabalho, para que eu quero esse trabalho e para que eu quero essa pesquisa, no que isso daí vai influenciar na praxis do aluno, né? Bom, primeira coisa é fixar os conteúdos lecionados na sala de aula. Ótimo. Eu quero que você, nesse trabalho, você, por exemplo, tenha o domínio correto de fazer pesquisa na internet, né? Sem utilizar a inteligência artificial e afins. Segundo terceiro e não menos importante, avaliar o seu conhecimento das regras ABNT, fixar, estimular o seu relacionamento interpessoal, etc, etc. Esses aqui são os objetivos. Mas o que interessa para você nesse vídeo aqui é essa estrutura aqui. Eu peço para você que é meu aluno, já sabe que eu peço isso daí, tá? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio e até da graduação. Você enviar para um e-mail que eu vou botar para você lá, no seguinte formato. Esse formato aqui é o corpo que você vai entregar, né? O que você vai digitar lá no e-mail, mas especificamente nesse trabalho, eu peço para você seguir essas regras aqui, tá? As regras de estruturação. Seu trabalho deve ter uma capa, um sumário, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e uma referência da pesquisa que você está fazendo, seja de literatura, tá? Ou seja online, né? Uma URL, um artigo digital que você tem acessado. Então a primeira coisa que você precisa saber é a estrutura que o educador vai pedir para você. Eu estou pedindo essa daí. Essa estrutura está em conformidade justamente com esse documento aqui, tá? Que mostra uma visão macro, mas eu estou pedindo elementos micros para você ali. Elementos que eu pedi naquele trabalho que não estão presentes aqui de maneira total. Essa estrutura que você está vendo é uma estrutura bem completa, tá? Seria um trabalho do estilo TCC, tá bom? Um trabalho estilo TCC, ele tem anexos, tá? Tem uma última página, ele tem uma folha de rosto, ele tem dedicatória, ele tem abstract, ele tem o resumo e por aí vai. Não é isso que eu estou pedindo, tudo bem? Então, ou pelo menos não é isso que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, prosseguindo, o que você tem que entender é que existem elementos dentro dessa estrutura BNT. Os elementos pré-textuais, aquilo que vem antes dos itens que você vai escrever com uma pesquisa efetiva em si, tá? Quais são eles? Estão sinalizados aqui. São tidos como elementos pré-textuais. A capa, a folha de rosto e o sumário, tá? Depois disso, tudo aquilo que é o desenvolvimento, a introdução, a conclusão ou considerações finais são tidos como elementos textuais. São essas folhas rosinhas aqui. É onde você vai produzir o seu texto, tá? E depois que você produzir a sua pesquisa de maneira correta, concisa e coerente, você tem os elementos pós-textuais, né? Que nesse caso do modelo que a gente está trabalhando aqui, eu pedi apenas as referências. Então, dentro desse modelo, tá? Que eu pedi aqui, eu pedi uma capa, eu pedi um sumário, uma introdução, desenvolvimento, conclusão e a referência. Então, eu pedi 2 elementos pré-textuais, que são a capa e o sumário. A folha de rosto é uma folha em branco e talvez com alguns itens que, dependendo do trabalho, você tenha que botar. É opcional. Tem a estrutura textual e o único item pós-textual que foi pedido ali são as referências. Não há necessidade de você botar anexo e capa. Tem um lance muito importante aqui que você tem que entender, que é a questão da numeração. Perceba que todo trabalho de um modelo ABNT precisa ter uma numeração de página. O número precisa aparecer no canto superior direito do seu trabalho. Mas a numeração ela só pode ser contada nos itens textuais e itens pós-textuais. A numeração não deve estar contida nos elementos pré-textuais, somente textuais e pós-textuais.
como está sendo descrito aqui, beleza? Então eu botei aqui, né, para deixar um pouco claro para vocês o que seriam os elementos pré-textuais que eu já expliquei, tá? Aqui tem uma maneira mais abrangente de determinar, tá? Os elementos textuais, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e também tem os pós-textuais, como referências, anexo, imagens e assim por diante. Outra coisa importante que eu deixei aqui separada para nós são os itens principais. Existem outros, professor? Existem. Mas para essa proposta de trabalho que a gente vai trabalhar aqui, você só precisa dos elementos básicos para formatação de trabalhos científicos, ou seja, de cunho técnico, de cunho gradual ou de cunho pós-gradual e assim por diante. Todos eles, de maneira básica, obedecem este padrão que você está vendo aí, tá? Que fica como referência para você. No elemento do corpo do texto, tá? No que tange fonte. Quais são as fontes que a gente pode usar de acordo com a BNT? A Times New Roman, a Arial, beleza? Na cor preta, tudo bem? E aí você tem que prestar atenção aqui nessa observação. Você tem que decidir apenas uma fonte, meu querido aluno. Você não pode misturar a Times New Roman com a Arial. Se você escolheu só a Arial, você vai fazer todo o trabalho, inclusive a capa e o resumo, com a Arial. Se você fez tudo em Times New Roman, só Times New Roman você irá usar, tá? Legal. Para o corpo do texto, qual o tamanho da fonte? 12. Para títulos, 14. Subtítulos que estão abaixo do título, 12. E para citações, que é quando você copia e cola uma frase de até 4 ou 5 linhas de uma determinada autora ou autor, você usa o tamanho 10, tá? Ótimo. O alinhamento desses itens, vou colocar aqui para, né? Vou colocar nesse formato aqui da mão para ficar mais visível para nós aqui. Corpo e citação, o alinhamento justificado. Os títulos, eles podem ser à esquerda ou centralizados. E os subtítulos também, esquerda ou centralizados. Legal, professor. Agora, continuando. Espaçamento textual, que é espaçamento entre uma linha e outra. Na hora de você botar o resumo, que é lá no início, ou as citações, você deve botar no espaçamento simples. E quando você for redigir o texto, sempre tem que ser de espaçamento 1,5 entre as linhas. Recuo, que designa a questão do parágrafo, né? O recuo do parágrafo. Sempre precisa ser com 1,25 centímetros na primeira linha. E muito importante que muito aluno esquece, ele sai digitando o trabalho, no final das contas ele vai e mexe no tamanho das margens e desconfigura o trabalho dele todo. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é mexer na formatação das margens. Superior esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. E no final de tudo, e não menos importante, você tem a numeração das páginas respeitando os algarismos arábicos. O que é isso, Mário? É aquele algarismo, filho, que você aprende da 5ª até a 9ª série atual, né? E você aprende até antes, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... e assim por diante, no canto superior direito da folha. Agora que você sabe essa parte teórica toda aqui, você está pronto para vir comigo no próximo vídeo, a gente estruturar esse trabalho aqui, essa proposta de trabalho, tá? Obedecendo essa estruturação requerida pelo professor, baseado nesses conhecimentos da norma ABNT. Se você entendeu isso aqui, tá? Você está próximo para vir comigo no próximo vídeo. Vem comigo para a gente praticar tudo isso que a gente ouviu. Conhecimento só tem utilidade quando você ouve e aquilo se torna uma prática útil para você. Beleza? Vem comigo no próximo vídeo.